seus outros movimentos do ano ali da sua timeline, que são o arroz com feijão, eles também têm que ter uma certa criatividade. A gente come arroz e feijão, basicão, mas pô, e se eu já fizer um arroz com brócolis e com feijão? Já é uma pitada ali, você fazer o básico bem feito e com criatividade também é um diferencial. Fala pessoal, mais um episódio aqui do Bandcast. Eu sou Bruno, sócio da Band, cuido da área de performance e dados. Estou aqui com o André, meu sócio, diretor de criação, Rodrigo Pezota, diretor de estratégia e operação, e a nossa super convidada aqui, Mariana Vilela, gerente de branding e comunicação do Boticário. A gente vai bater um papo muito legal hoje sobre criatividade, marketing, carreira e, de fato, com os desafios que a gente enfrenta no dia a dia para gerar os resultados que a gente precisa. Mari, obrigado por estar aqui com a gente, muito feliz de ter você. Obrigado de verdade pelo convite. Queria já começar te perguntando, quando e por que você decidiu trabalhar com marketing? Me conta da onde isso surgiu, se desde pequenininha você sonhava, falava pra sua mãe, nossa, eu quero fazer propaganda, é isso que eu amo. Me conta um pouquinho como foi isso pra você. Obrigada, primeiro, por terem me convidado, fiquei muito feliz. Eu fui muito privilegiada e fiz um colégio que era um colégio meio técnico em comércio exterior. E aí você tem aula de Direito Internacional. Meio que o primeiro semestre de uma faculdade a gente tinha aula. E aí eu me apaixonei por marketing e por direito. E aí por um ano eu falei, nossa, eu vou fazer publicidade. Aí abandonei essa ideia e falei, vou fazer direito. Prestei direito. Caraca, muito diferente uma coisa da outra. Então, Mas mais ou menos, porque... E aí que eu acho? Aí depois me apaixonei, fui pra publicidade, prestei publicidade e fui pra essa vida. E aí sempre me perguntam isso e eu fico... É diferente, completamente diferente, mas ao mesmo tempo ela é igual. Se você for pensar, são duas profissões que defendem algo. O advogado, ele defende o réu e tudo mais. O marqueteiro, publicitário, ele defende uma ideia, defende uma criação, uma estratégia. Então, tem uma similaridade ali. Ou eu só inventei que tinha pra não parecer tão... Mas, cara, é muito legal. É legal esse ponto que você trouxe, porque realmente, se você não sabe defender as coisas que você cria, as suas ideias ali... Realmente fica mais complicado. É muito bom esse paralelo que você trouxe, que ela é muito real. E é algo que a gente tenta trabalhar lá na agência também. Não, demais. Muito legal mesmo. A Mari já passou uma trajetória muito legal. A Mari começou em agência, né, Mari? Passando pela DM9 ali, depois Itaú um tempão, que foi onde a gente se conheceu, trabalhou juntos. A jornada é muito legal. Aí passou um tempo na Nestlé e agora tá no Boticário. Isso. Que legal. O que você vê de diferente entre essas empresas, assim? São segmentos diferentes, né? Muito bacana essa trajetória. Primeiro, esse pulo que você deu da agência pro cliente, né? Como isso foi pra você? Conta um pouquinho. Eu acho que foi um dos maiores desafios que eu tive, assim. Eu lembro quando a gente tava trabalhando junto que eu contava pra vocês, assim. Eu quis fazer essa mudança, foi uma escolha, já tava atrás, aí rolou a oportunidade, enfim. Porque eu era nova e queria testar o outro lado do cliente também, né? E é totalmente diferente. A agência, outra vibe, outro clima, são quase que disciplinas diferentes ali, é outro rolê. Então já foi uma dificuldade, adicionando a camada de corporativo, que também não é fácil. No segmento financeiro ainda, né? Financeiro. E numa época, a gente pegou bem Eu entrei bem num comecinho que a gente ainda ia trabalhar de salto, o banco tinha acabado de tirar a gravata. O Bruno nunca chegou nessa fase, né? Não, mas a gente ia bonitão, assim, não era do social, mas era Eu lembro que eu fui comprar roupa quando eu saí da agência, eu tirei um dia pra comprar roupa pra ir trabalhar, mas... Ir arrumada. Mais arrumada, porque eu não podia ir do jeito que eu ia na agência, mas é uma mudança, o corporativo, e trazer todo o peso de comportamento de forma diferente, de politicagem, que existe muito, e tá tudo bem, não é algo ruim, é só um fato. Claro. Então foi bem... Eu lembro que foi um desafio, e foi muito legal também, porque eu aprendi bastante. Foi a primeira ali, a porrada e tudo mais, que você vai indo e você fala, opa, acho que eu não sou tudo que eu tô achando que eu sou, acho que eu preciso aprender muita coisa também, assim. Então isso foi muito, muito legal. E de mudar, né, a sua outra pergunta... Segmentos completamente diferentes, empresas completamente diferentes e, felizmente ou infelizmente, a gente vem num mundo hoje que 2 anos o mundo mudou, né? Então, eu penso, o tempo que a gente trabalhou no Itaú é quase Jurássico, né? Pré-histórico, né? Pré-histórico. As metas que a gente fazia
para hoje é completamente diferente, assim. Então, você sai ali de uma empresa muito brasileira, enorme, aí você vai para uma multinacional e aí tem essa coisa do responder para o internacional também, que é outro mecanismo. E aí agora você vai para uma empresa totalmente nacional e de dono, né? Então tem uma diferença ali de como o barco toca entre uma e outra, assim, mas sempre agregando e aprendendo. Muito legal. Total. Eu lembro... Desculpa, Pedro. Manda ver. Não, eu ia falar que eu lembro que a sua visão de ter vindo de agência quando a gente trabalhava junto fazia muitas coisas acontecerem, até pelo relacionamento de tocar melhor com a agência os projetos, sabe? Entender as dores do briefing que tinha que passar. Acho que isso te ajudou muito. E até ia trazer dessa pergunta, né? O que você vê em você que, putz, faz você tá decolando na sua carreira como você tá decolando, sabe? Ter passado em tantos lugares. Qual é a sua principal característica, assim? Eu fiquei muito pensando nessa pergunta. Quase liguei pra terapia. Momento divã. Exato. Mas eu acho que tem duas questões aqui que eu acho que é comunicação. Eu falo bem, eu me comunico bem. Enfim, tem hora que isso não é tanto um dom, mas enfim. E eu gosto de gente, né? Eu gosto de relação, de conversar com as pessoas. Então, por exemplo, todos os lugares que eu trabalhei, eu saio com grupos de amigos. Eu lembro que a minha lista do casamento era amigos Itaú, amigos DM9, amigos Nestlé, assim, de todos os lugares que eu já trabalhei ali. Então, isso ajuda, querendo ou não, não só a relação de amigo, mas a relação no trabalho, no dia a dia, a relação com o fornecedor, com o parceiro. Então, ter essa questão de saber falar, de entender o dom, de conseguir uma intimidade, mesmo que seja profissional, eu acho que é uma coisa que pra mim é um gol muito grande e eu consigo fazer isso com uma certa facilidade. Muito Legal. Mari, me fala uma coisa, assim, essa característica, né, de transitar de várias áreas e empresas com características muito diferentes, te dá uma bagagem de carreira fantástica, assim. O que você, olhando hoje na sua trajetória, você fala, putz, esses projetos eu carrego no coração, assim, isso aqui que eu fiz, pra mim é o meu grande sucesso, os meus grandes cases, e também coisas que você fala, pô, isso aqui acho que dá pra ter sido diferente, assim, que você fala, próxima oportunidade eu vou fazer de uma outra maneira. Eu acho que é inegável e não dá pra falar dos projetos que a gente tocou no Itaú, e foi uma época que a publicidade né, como um todo no território, enfim, no cenário trabalhava muito à frente de causa institucional e a gente trabalhou isso muito, e isso era muito legal. Eu lembro que você fazer uma publicidade que conectava de certa forma com os seus valores era uma coisa que para mim era muito importante. Então a gente teve lá, eu nunca toquei ativamente o Leia para uma Criança, participei da parte de digital, coisas assim, mas construir, entender como é que era feita a estratégia de cabo a rabo, tanto lá dentro, quando você passa o briefing para a agência devolver. Então, ter esse know-how de estratégia foi muito importante. Teve uma questão para mim, que é um projeto que eu tenho muito no coração, que foi quando eu toquei Kit Kat Rock in Rio. Muito legal. Eu já tinha tocado Rock in Rio no Itaú, mas foi uma coisa muito legal, porque era a primeira vez da Nestlé num festival da marca. Nesse festival tinha uma expectativa muito grande, não só de input de dinheiro ali, mas lá dentro, como que a gente vai fazer? Quase ninguém da equipe já tinha feito um Rock in Rio, então isso também, trazer esse know-how me ajudou. Mas mais do que isso, a gente conseguiu fazer um jeito de trabalhar e uma fórmula do real time muito boa. Tão boa que começou a ser replicada em outros projetos dentro da Nestlé. E eu tenho maior orgulho, porque eu que construí ali pra Kit Kat Rock in Rio mesmo, eu que construí aquela estratégia muito similar, obviamente atualizada com o que a gente fazia ali no Itaú, mas era a primeira vez e deu muito certo, a gente bateu todas as metas. E o Rock in Rio, ele virou uma coisa para marcas que, assim, é um capítulo à parte, né? Você tem o festival, mas para marcas, assim, o desafio que é para uma marca se fazer relevante no Rock in Rio hoje em dia cara, assim, por si só, uma coisa gigantesca, né?
Não, e é isso. E aí você vê, a gente pega os resultados de Kit Kat. No primeiro ano de patrocínio, a gente ficou entre os top 5. Então, tá brigando ali, de certa forma, com o Itaú, que patrocina Rock in Rio desde que nasceu, se bobear, sabe? Então, foi uma coisa, óbvio que tem investimento de mídia, tem toda uma questão de grana. Claro. Mas também tem uma questão ali de estratégia muito importante. E foi... De fato, foi um acerto, tanto que a gente foi replicando para um monte de coisa. Então, Muito legal. garoto vai patrocinar o São João. A gente replica a mesma estrutura de como que a gente fez para ter o real time muito bem feito, conteúdo, ouvindo o consumidor. Então, essa sensação de fazer algo dentro de uma empresa gigante que gera esse legado é muito legal, né? Assim. Não, muito foda. Eu me senti assim, muito. E né? Não só sentir. Acho que é muito importante também, até pra não parecer que eu tô me achando, do tipo, eu só consegui fazer porque, na época, a minha chefe me deu completa autonomia e falou, eu confio em você. E isso é muito importante também, sabe? Isso é muito importante. Caramba. Não, eu ia te perguntar, depois você comentou aí sobre os cases que te marcaram, o quanto que você acha que essa vivência que você teve em agência, e depois ter ido pro lado do cliente, né, que a gente fala, te ajudou, assim? Por exemplo, você... sabia como escolher as perguntas certas para fazer um briefing, por exemplo, para a agência, quando você estava do lado do cliente? O quanto essa vivência dos dois lados contribuiu para você colocar projetos como esse na rua, assim? Eu acho que mais ajudou em questão de processo. Menos sobre a pergunta, porque até hoje eu tenho dúvidas de qual pergunta é a certa para colocar no briefing, porque senão não teria debriefing depois, né? Mas enfim, mas eu acho que é o processo, você entender de fato por que a agência precisa de um SLA de 3 dias, de 4 dias, que não é uma pastelaria. Existe ali, passa pelo atendimento, pelo tráfego, pelo planejamento, chega na criação, tem o time de produção que entra em contato com as produtoras, sabe? Tem todo uma cadeia ali, um processo, e entender isso facilitou para jogar a real pro cliente, falar, vocês estão achando que é uma coisa e não é. E acho que jogar junto também, né? E jogar junto. Pensar que E do fazer lado tem... maracutaia, tipo... Conversa disso lá com a produtora, sabe? Você consegue entender as maracutaias que você pode fazer também. Tem esse bastidor por trás também, desses processos por trás da agência é importante. Acho que pra quem tá do lado também, quer fluir melhor o trabalho. Tem um negócio que você falou que a gente fala muito, que os grandes projetos só acontecem com quem tem coragem, né? Aí você falou, poxa, a gente teve coragem de fazer diferente e minha chefe bancou e deu certo. A gente tem vários projetos na casa muito legais que acontecem porque os parceiros são super corajosos também e aceitam essa ideia. Acho que isso é algo que eu vejo que marca muito sua trajetória nesses projetos. Poxa, cheguei lá na Nestlé e fiz de um jeito que nunca tinha sido feito e a gente teve esse resultado, né? Eu acho que isso é uma coisa muito... E sem clichê, eu falo até na entrevista, falei na entrevista do Boticário, assim, eu gosto de fazer coisa diferente, eu gosto de colocar coisa legal na rua. E coisa diferente que ninguém fez. Tá tudo bem, a gente vai ter o arroz com feijão, tem que ter o arroz com feijão, é super importante. Mas será que aqui ou ali a gente não consegue dar uma esticada, fazer uma coisinha diferente, dar uma arriscada? Você não vai colocar all-in na sua estratégia inteira. Legal. Isso não faz sentido para nenhuma marca. Então, você tem ali os seus momentos, os seus flights, enfim, que você vai no arroz com feijão. Esse aqui eu posso arriscar? Como que eu faço? Arrisco quanto? Eu posso arriscar mais dinheiro sem ferrar com todo o meu budget do ano? Então, tem um pouco desse pensamento estratégico e uma vontade, assim, de fazer e conseguir. E, às vezes, é um projeto que ninguém tá olhando, assim. Eu tive um projeto na Nestlé agora, que eu acho que entra nesse de sucesso, que eu tenho um puta orgulho dele. Pode falar palavrão? Lógico, manda bala. Manda bala. Que foi o Não Dê Bombom Hoje, que a gente fez pro Dia da Mulher, né? Esse ano. Então, uma marca de chocolate fazendo uma campanha de Não Dê Bombom Hoje por conta de um movimento que existe no Dia das Mulheres, que é dar um bombom, uma rosa pra mulher. E a data não é sobre isso, né? Não precisamos frisar tanto aqui. Mas a marca, assim, a agência apresentou... Ficou uma coisa meio assim. Aí eu tive uma segunda conversa com a Val da Ogilvy. E ela falou, Mari, eu falei, eu acredito muito. Eu falei, eu vou tentar. Não tem dinheiro, a gente não tem verba sobrando. Não tem mesmo, assim. Tipo, não é, ai meu Deus, eu tô contando. Não tinha. E aí eu fui. Bancou. Sentei com o meu chefe e falei, cara, faz muito sentido. A gente não precisa fazer isso, a gente faz muito menor. A gente faz assim, ele...
tá, vai, vamos tentar. Aí a gente foi pro nosso diretor, e ele foi bem assim, vamos tentar. A gente foi pro nosso diretor e meu diretor falou, cara, amei, bora fazer. E aí a gente foi contar pra VP na época, a Ioná. E ela falou, vamos fazer. A cliente também, cliente interna, né, de chocolates, falou, e aí era uma coisa assim, vamos fazer, porque tá tudo bem, vai, a ideia é legal. Foi uma coisa assim, e foi um puta sucesso, assim, a gente ficou saiu em tudo quanto é lugar, em puta sai muito do lugar comum, né, e uma marca que tem propriedade pra deslocar essa conversa. Muito então, legal. E assim, parte Quando disso... todo mundo compra a ideia, é muito bom, né? E parte disso, assim, não foi um budget milionário, pelo contrário, assim, foi a rapa do tacho ali que a gente foi pegando pra fazer as coisas e a gente conseguiu fazer uma coisa legal. Que talvez no ano que vem vire uma coisa maior, que vire maior, e aí vai se tornando algo legal de fato. E é isso, acho que isso conecta muito com o que eu tava planejando aqui te perguntar, né? Hoje a gente tem uma pressão gigante para gerar resultado, a gente se cobra muito aqui de gerar os resultados certos para os parceiros, e vocês com certeza se cobram nos lugares. E dentro dessa pressão, como se cria o espaço para poder arriscar e ser criativo, sabe? Acho que você trouxe um ponto bem bacana que é, cara, não vai dar para dar all-in em tudo, mas eu vou escolher aqui onde eu vou arriscar, vou pilotar para depois colocar para acontecer e isso vira maior, né? Sim, e eu acho que tem uma coisa que a gente criou na nossa profissão, que você só é criativo e só tem uma coisa legal quando você tá arriscando e... nesse movimento que é o seu dia all-in ali, né? E eu não acho, eu acho que a gente consegue, sim, esse momento tem um pouco mais ali de liberdade poética, mas seus outros movimentos do ano ali da sua timeline, que são o arroz com feijão, eles também têm que ter uma certa criatividade. Eu sempre faço a analogia de comida, assim, a gente come arroz e feijão, basicão lá, mas pô, e se hoje eu fizer um arroz com brócolis e com feijão? Já é uma pitada ali, você fazer o básico bem feito e com criatividade também é um diferencial muito grande e não é, quase ninguém tá conseguindo fazer isso hoje, muito focado em fazer ali o momento de arriscar, pensando em prêmio, que, né, acho que o nosso universo tem um pouco disso, e você esquece do dia a dia ali, da campanha, do batidão. Que é isso, que constrói marca de verdade. Que constrói marca, você esquece que ali também precisa de talvez não ser a maior criatividade, a coisa mais diferente, mas ela precisa de um pensamento Tem que ter essa criativo consistência ali. também, né, ao longo do ano ali. Exato, ela precisa de um pensamento criativo. Total. E me conta um pouquinho como que você vê essa relação entre gerir uma marca, né? Hoje está à frente ali da estratégia de Eudora, né? Como que você vê essa relação entre gerir uma marca e gerar os resultados, sabe? O pipeline de venda do produto. E como que você via isso muito conectado ali também na Nestlé? Essa conexão entre a cobrança de resultado desse produto tem que vender ali na gôndola ou no site, ou enfim, onde ele vende, para de fato que contribui para a construção dessa marca. Como você conecta essas pontes hoje? Como que você vê isso nas empresas? Acho que marca e negócio é um casamento. Uma porta para o outro e vice-versa, assim. Você não existe marca sem negócio, sem produto, e você não tem produto sem marca, basicamente. E gerar resultado é importante, é um fato. Não é hoje, 2024, que é importante ter resultados, senão não existiam metas que existem há milhões de anos. O que eu acho que a gente tem que ter aqui, né, nessa visão é que uma coisa sempre vai estar aportando para outra. Eu não consigo ter uma marca com um negócio ruim e com um produto ruim na gôndola e tudo mais. E aí eu não vou agradar meu consumidor, eu não vou conseguir fidelidade, enfim. E a mesma coisa também se eu tiver só marca e não tiver ali uma coisa eficiente, se eu tiver só produto e não tiver uma marca eficiente ali por trás, você só vai ser um produto que, se bobear, vai ser esquecido na gôndola, porque é disso, é sobre lembrança de marca, é sobre favoritismo, é sobre fidelidade do consumidor, é sobre ouvir o consumidor. Então, eu acho que é realmente um casamento, assim. São as áreas que muitas empresas não trabalham tanto, é quase a área do produto, a área do marketing. Não, amiguinhos, vocês vivem no mesmo... Todo mundo junto, né? Exato, é todo mundo junto e vocês são mais parceiros do que se bobear o time de comunicação da agência, sabe? É tão ali parceiro quanto, só que vocês estão dentro do mesmo ecossistema que é a empresa. A gente fala muito aqui sobre
co-criar com os nossos parceiros, né? E é algo que veio da nossa origem, né? A gente veio de empresa, a Bunch aconteceu nesse sonho de empreender, mas a gente passou a nossa toda a carreira aqui, eu e o Pesota, deve veio de agência, mas desse lado da cadeira a gente fala muito sobre o potencial criativo que existe dentro das empresas, sabe? E, poxa... Muitas vezes as empresas, elas entendem muito mais do produto ali do que a própria agência. Como é importante essa troca, né, entre a agência. Às vezes a gente via muito, a agência acha que o trabalho dela é ter a ideia, quando na verdade essa ideia pode ser construída em conjunto, né? Então, sim, hoje, conta pra gente um case, alguma coisa que, poxa, surgiu de você, do time, e aí vocês fizeram, acho que até essa construção que você falou do projeto Dia da Mulher, um pouquinho sobre isso, né? Você acha que esse é um caminho mesmo de construção? Eu acho muito. Não são células separadas em silos, assim, um depende do outro. Eu vou munir a minha agência de informação para ela conseguir me trazer muito mais coisa. E informação interna, sim. E aí você assina um NDA, se for o caso, mas você precisa, porque ele faz parte ali do organismo para construir junto. Então, por exemplo, na Nestlé, a gente tinha agências que a gente tinha uma relação muito íntima, e aí, quando você via, você tava num café, num almoço, pirando junto com o head de criação ali, de um produto qualquer que saiu, e se a gente fizer isso? Não, isso é muito ruim, vamos fazer isso. E aí você vai até criar produtos novos, e isso é uma coisa que eu sinto falta, acho que no nosso mercado. Essa parceria que você falou, assim, de ter essa visão criativa do lado da agência, não só para comunicação, assim, eu lembro das nossas reuniões, assim, a gente teve muita reunião com o Nizam, né? Capítulos à parte. E aí, ele contando que sentou e construiu junto com a empresa tal e criou um produto, né? Não só a comunicação, você criou um produto para sanar aquela questão. Pô, que incrível! É isso, vamos sentar e vamos construir junto. Tem muita agência, aliás, acho que as agências entraram num sistema hoje de só olhar para a comunicação, e isso é meu dever, eu trabalho com o budget e tudo mais, e esquece de que a gente pode pensar numa inovação, que a gente pode... É difícil, lógico que é. Pensar num produto é um inferno. Essa que é a verdade. Tem um monte de questão, mas não é impossível. Então, e se você tem essa coisa, você pode fazer junto e construir junto, né? Então, a gente teve... E aí você me perguntou de um case, de uma questão... Há uns 2, 3 anos, saiu uma menina nas redes, começou a sair em tudo quanto é lugar, coisa da internet, no caso, que ela tatuou um Caribe. Caribe é um chocolate da Garoto. E ela tatuou esse Caribe e saiu em tudo quanto é lugar. Choquei, tudo tava postando a menina, porque, né? E olha que ela tatuou um chocolate, normalmente sobra na caixinha. Exatamente. É a grande... Tem que dar cara de vitalício pra essa menina. Em tanto lugar, provavelmente, né? Mas é um chocolate que é isso. Ou as pessoas amam, ou as pessoas odeiam. E a gente olhou pra aquilo, veio que... e a agência me ligou, você viu? Eu vi. Será que a gente pode fazer alguma coisa? Vamos, assim. E aí, em um dia a gente foi fazer uma entrevista com ela, a gente deu 5 quilos de Caribe pra ela. Toma Caribe. Entendeu? Você ama Caribe? Foi entender, um conteúdo, uma coisa simples, né? Não pequena. Que foi, a gente foi lá na casa dela, fez um conteúdo, chamou uma equipe perguntando qual que era a relação dela com o Caribe, e ela conta que pra ela é tranquilo, porque é sempre o bombom que sopra, então é o que ela mais ama. E aí tinha uma relação familiar com a avó, enfim, eu só sei que do mesmo jeito que saiu essa menina que tatuou, saiu em todos os lugares que a gente foi lá e conversou, e foi um dos conteúdos mais comentados, que legal. Com melhor, tipo... Engajamento, eu ia falar engajamento nas redes de uma coisa muito, muito simples. Fica um negócio muito genuíno, legítimo pra caramba, né? Não fica forçado. Exato. E aí virou, porque ela chamava Mariana, agora eu não vou me lembrar. E aí a gente transformou no Maribe, né? A gente fez essa questão que é na internet de você juntar os nomes de um casal. Legal, como vai crescendo uma ideia, ela vai... E vai indo. E aí deu certo. E aí você consegue ter uma porta aberta até dentro da empresa. Aí todo mundo falou, dá certo esse negócio de trabalhar essa coisa de gostar e não gostar do Caribe. Outro bombom que é super... Que é corajoso isso, exato, inclusive, né? É crocante. E existe uma briga na internet Na internet foi bem tia, né? Foi bem tia. Que é essa briga do
do crocante do Caribe, crocante versus Caribe. E aí a gente abraçou isso pra Sério, tem quem não gosta de crocante? Eu não gosto. Tem quem Meu gosta de Deus. Caribe. Crocante é maravilhoso, gente. Tem gosto pra tudo. E aí, Nossa, na hora que eu tô voltando pra casa com vontade de chocolatinho, é crocante na cabeça. e essa coisa dos lovers e dessa briga que acontece, já é um posicionamento comum, uma coisa que acontece nas redes, mas a gente começou a usar, e aí toda campanha que a gente colocava, a gente trazia. E aí a gente deu voz e vida pros personagens, né? Pros bombons. E aí o crocante, ele tinha uma rixa com o Caribe, e foi indo, e tudo com engajamentos absurdos. A gente fez um projeto, fechou projeto com Meta, com o Diogo Defante, e sempre com essa coisa de dar briguinha entre os dois, porque dá pano pra manga. As pessoas falam sobre isso. Ouvir as pessoas ali no Twitter, no Instagram, é muito importante, né? Porque a gente gosta muito de surfar comportamentos ali quando a gente vai criar, porque a galera se identifica, né? E aí é isso que acontece, né? Você vai crescendo, e vira um grande case. Mas como é importante você ouvir o seu público ali, né? E criar ações em torno disso, né? Eu ia até pegar um gancho nisso, porque uma coisa que você falou lá no comecinho, que eu achei bem significativa a gente se conhece há uns 10 anos, de Itaú, e você falou, putz, ali o que a gente fazia já é pré-histórico, arcaico, e realmente mudou muita coisa. Ali a gente estava começando a ter esse olhar atento para o que está sendo falado nas redes, tentar surfar, né, alguma trend, se conectar a alguma conversa. Hoje, uma marca que não faz isso é uma marca que perde todos os dias oportunidades. E existem muitas outras coisas que não eram feitas e precisam ser feitas. O que você olha hoje que são ou tendências ou características mesmo que o mercado demanda de uma boa profissional, de uma boa área de marketing, e que foram coisas que você foi incluindo na tua caixinha de ferramentas com o passar desse tempo? Sabe? Que você fala, putz, eu não tinha essa exigência no começo da minha carreira. E agora é uma coisa que sem isso eu tô a pé. Como é que você olha para isso? Eu entendo que anos atrás... Ai, na época da internet? Né? As marcas ditavam muita coisa. Né? Até pelo poder de espaço da mídia, enfim, como era construída a mídia como um todo, as marcas acabavam ditando. Hoje é o contrário, né? Era um monólogo, né? Era um monólogo e hoje não é. Assim, talvez está se tornando um monólogo do outro lado, assim. Hoje o consumidor que dita, as pessoas que falam e se expressam ali para tudo, não só relacionados à marca, e a empresa, a marca que não de fato senta e escuta, e parece clichê, mas quase nenhuma empresa faz isso de forma muito correta ali, ouvindo de fato o consumidor, seja em pesquisa, em insights, seja com social listening das redes, assim. Isso faz muita diferença. Tá ali, a informação, o conteúdo, inclusive, ele tá ali. É você pegar, trazer a criatividade, a estratégia e montar, mas tá ali, assim. E a marca, não são todas que fazem, não fazem, de certa forma, tão bem. E tá perdendo share, tá perdendo espaço e não sabe por quê. Assim, parece muito simples, né? Tipo, escute o seu consumidor, né? Sim. É uma coisa que a gente aprende na faculdade. Ele tá te dando tanta coisa de graça, ele tá te dando né? tanta coisa de graça e você não tá escutando. E muitas vezes, por uma decisão de alguém que está sentado em alguma cadeira, que acha que tem que fazer de algum jeito, e exclui essa parcela, né, de dados, de informação que tem ao escutar o consumidor. E aí é isso. Aí você vai ter mais dificuldade, assim. Sem criticar cadeiras também, decisões fazem parte, mas tá ali, né? E muitas vezes até por receio, porque você vai ouvir, mas isso é um dado qualitativo, né? Você vai ter uma visão, essa questão do Caribe, putz, uma parte qualitativa ali tem esse sentimento, mas ao tomar partido você ia mexer com haters também. Sim. E aí entra um pouco da questão da coragem, um pouco da questão de eu tenho vontade de me posicionar aqui, de bancar essa posição, e tá tudo bem de levar numa boa o que vier de comentários contrários, mas acho que o saber o seu espaço, saber se posicionar e o aceitar dialogar, né, o não só falar e falei e aceitem minha mensagem, mas o dialogar, acho que isso faz muita marca puxar o freio de mão, né? total, eu acho muito isso.
Pra mim, você falou uma palavra, que era uma coisa que eu ia falar, enfim, que é posicionamento, assim. Hoje as marcas não têm posicionamento. E aí é muito curioso, porque você tá na era da estratégia e de se posicionar. E aí você pega, porque uma marca que fala tudo, ela não fala nada, Exatamente. e ela não tem definição de claim suficiente, ela quer falar, então você pega um sabão líquido, sabão em pó, de máquina de lavar. Nunca trabalhei com sabão, por isso que eu tô dando esse exemplo. Você fala lá que ele limpa bem e deixa cheiroso. Só que o deixar cheiroso não é o maior asset dele. Eu tenho um outro no mercado que o foco dele é deixar cheiroso. Mas aí você fica... Pô, fala que você só limpa. Entendeu? Que É o feijão com arroz que a gente tava falando bem que feito. Você quer falar tudo, você não fala nada, pô. que você vai conseguir crescer pra caramba. E você vai evitar também, inclusive, haters. Porque provavelmente uma pessoa vai comprar porque deixa cheiroso e vai falar, não deixa cheiroso quanto aquele lá. E aí, você criou um cara que não vai mais comprar. E a tua melhor qualidade dividiu a atenção e você não Porque alguém enfatizou. não... Teve coragem. Não teve coragem de decidir, não, somos isso, falaremos isso, entendeu? Então, eu sinto, toda marca tem um posicionamento pra caramba, mas é um posicionamento muito grande, muito enorme, que abarca tudo, todos os territórios. O que você faz? Com quem que você fala? O que seu produto, qual que é o claim mais importante? Vamos focar nisso. Não, e assim, né? A gente que tá no dia a dia das marcas ali, tem um entendimento maior sobre posicionamento, qual que é o propósito do produto, mas o consumidor ali, muitas vezes, não tem, assim. Então, a gente quer contar uma história muito grande. Putz, vamos começar do começo, vamos focar em alguma coisa, porque pro consumidor que tá recebendo essa mensagem, ele não vai conseguir absorver tudo, né? A gente percebe muito isso. Às vezes chega um briefing, cara, eu quero falar de tudo. Cara, vamos com calma, vamos deixar pra falar disso no segundo semestre. Então, é importante. Sabe o que eu quero te perguntar? Você passou Nestlé, Itaú, tá chegando no Boticário agora. Na tua visão, assim, qual que é o jeitinho Mari de chegar nessas empresas, assim? Porque eu tô trazendo isso porque vira e mexe a gente vê executivos que chegam nas empresas e quero mudar a marca, quero fazer um rebranding. Qual que é o seu jeito, assim? Você chega de mansinho, assim, e vai entendendo como o negócio funciona? Ou você já quer mudar bastante coisa do que você vê? Como que você costuma começar esses trabalhos, assim? Eu acho que é mansinho. Com o pé no peito, você não vai conseguir nada. Pelo contrário, talvez você vá ser odiado pela equipe, pelo seu chefe, pelo seu parceiro, por quem for. Então, alguém está ali. Você não pode menosprezar que alguém estava ali, alguém estava trabalhando ali. Legal. Também estava querendo melhor, porque, né, trabalhamos muitas vezes com profissionais bons. E existe uma razão para aquilo estar daquele jeito. E não vai mudar do dia pra noite. E aí, por exemplo, pensando num cenário de que, trouxeram a Mari, como se eu fosse, né? Trouxeram a craque do time. É muito com essa visão. Você não traz alguém novo pra continuar fazendo do mesmo jeito. Então, você entender e você vai trazendo ali seus pontos, até pro time não se sentir ofendido também. Isso acontece muitas vezes. Tipo, eu cheguei, quero fazer tudo diferente, do jeito que vocês estão fazendo tá errado. Pera lá, amiga, eu tô aqui, eu tô trabalhando, existe uma razão do que eu tô fazendo e eu estou fazendo o meu melhor. Então, também tem essa questão. Então, você chegar entendendo o porquê, aonde... E mais pontuando, tipo, eu acho que isso aqui, entendo que essa estratégia a gente pode fazer um pouco melhor. No próximo projeto, eu entendi que essa já tá rolando. No próximo, vamos fazer essa e essa mudança. E aí, você vai inserindo aos poucos no meu caso, né, o meu jeito... adaptado e entendendo também a empresa e a marca, assim, não dá pra gente achar, nossa, eu sou muito fodona, cheguei agora, tá tudo errado, sei lá, Boticário, tudo que você tá fazendo tá errado, amigos, vocês são uma das maiores empresas do Brasil, com um sucesso absoluto, e quem sou eu pra falar que vocês estão fazendo errado? A gente pode melhorar, a gente pode... Acrescentar alguns pontos, né? Evoluir, melhorar uma coisa ali ou outra. E eu acho que é isso, assim. Você vai trazendo e você tem que conseguir aliados ali com você. No final é sobre pessoas, que você estava falando. Tem que ter o pessoal com você. É isso, porque se você chega com um pé na porta... Aí você tá fechado, aí você trabalha sozinho, você E tem muita coisa que eu vejo você falando, e eu fiquei preso naquele negócio que você falou no começo. Eu pensei em fazer direito. É muito conectado, né? Muito. Tipo, Eu nunca tinha parado pra pensar. Eu convenço as pessoas sobre a minha causa. Eu vou levar essa pro nosso show. Essa é muito boa. Eu construo minhas ideias, é muito conectado, é muito legal. Muito legal. O advogado, ele tem uma estratégia ali pra defender o ré ou acusar, enfim. A argumentação, né? A argumentação, que nada mais é do que comunicação, né? Total. Então tem Mari, o quê? deixa eu te perguntar uma coisa.
do seu repertório. Você falou, tô chegando num lugar novo, tô trazendo uma, né? Se me chamaram é para trazer... Vamos falar então um pouquinho do seu repertório. Você contou aqui pra gente que você tá aí concluindo o MBA, guerreiríssima. O que né, você acha que de características suas, assim, hoje são coisas que... Na verdade, o que tá fazendo a sua cabeça nesse momento? Assim, o que você tá olhando? Que conteúdo você tá consumindo? O que você tá curtindo? Não necessariamente só na área de marketing, mas coisas que você fala, putz, isso aqui hoje tá roubando minha atenção, gosto muito, acho que é uma coisa relevante e que compõem, né, a Mari profissional, mas enfim, que fazem você ter essa sua bagagem. Eu acho que repertório é muito louco, né? Acho que temos que estudar mais, porque tudo que você faz vai acrescentando ali, né? Eu tenho uma parte que me ajuda muito nisso, que é natural, que é uma veia mais criativa e muito de trabalhos manuais. Então, putz, eu faço joias, eu gosto de pintar quadro. Eu não pinto bonito, eu gosto de pintar, sabe? E eles ficam lá e vão todos sendo guardados no armário. Mas é um momento que, pra mim, é muito gostoso. E consumir conteúdo sobre isso. Então, vai trazendo ali uma questão de criatividade e ser curiosa com série, filme. Eu não gosto desse gênero. Tirando terror que eu não vejo, tá? Putz, eu não gosto disso. Eu acho essa série aqui, saiu agora, saiu em todos os lugares. A gente pode falar? Pode, sim. Territory, que é uma série nova do Netflix, que é a série mais assistida. E é de um rancho, meio Yellowstone, né? A Netflix fez a... Adoro Yellowstone. Australiano. Exato. E aí eu falei, mano, amei Yellowstone e tudo mais, vou ver de novo. Vamos ver, porque se é a série mais assistida, algo tem Alguma ali coisa que a gente precisa saber, e trabalhando com gente. Tô assistindo, tô adorando, inclusive. Mas tem não é a melhor série do mundo, muito bem feita, incrível. Não, mas ela tem uma questão ali que vai me ajudar a entender o meu consumidor. E essa coisa do ser curioso, de ver, de ir atrás. Eu não amo Taylor Swift. Um exemplo, eu não amo Taylor Swift. Cara, escuta 3 músicas pra você saber do que o povo tá falando, sabe? De você saber, conseguir, inclusive, criticar. Muitas vezes eu vejo as coisas pra conseguir falar mal, sabe? Tipo, é ruim mesmo, isso eu não gosto. Mas você falou de tendências e coisas que estão acontecendo. E tem uma coisa que tá acontecendo no nosso mercado que, pra mim, eu tô cada vez mais interessada e eu nem sei onde procurar coisa pra aprender, que é as marcas dos influenciadores, assim. Pra mim... Creator Economy é uma coisa... mundo surreal, assim, é uma coisa... Não, e já nascem gigantescas, né? Coisa que faturamento que empresas, cara, demoraram muito, tiveram anos pra construir o creator, sei lá, a Virgínia tem numa live. Isso entendeu? é impressionante. E todos eles fazendo dos seus segmentos. Aí tem, sei lá, você tem Rangel lançando uma linha de skincare que esgota. E isso fala muito com o mercado que você tá agora, né? Total. Então, acho que é uma coisa realmente que você vai ser muito provocada nesse desafio que você tem atualmente, muito. né? E é isso, assim, são marcas que chegam e elas chegam fazendo barulho e chegam com velocidade, mas principalmente com lovers absurdos, assim. Eu tava no cabeleireiro essa semana e aí tinha 2 meninas com uma sacolinha da WePink. WePink é a marca da Virgínia, né? E... Virgínia, esposa do... Né? Não precisa explicar, é que às vezes pra algumas pessoas tem. Tem que ter repertório, quem não sabe quem é a Virgínia. E aí, cara, eu perguntei... Porque a marca é extremamente criticada na internet por ter uma performance, enfim, duvidável. Falam que a qualidade, às vezes... Exato. E eu perguntei, sacolas elas estavam. Eu falei, vocês usam? Vocês gostam? Vocês que compraram? A menina tirou o celular e falou, deixa eu te filmar você me perguntando isso. Eu... Ops. Falei, tá bom, ela. Pergunta de novo. Aí eu perguntei, ela falou, você quer saber se a gente gosta? A gente ama. Tudo que essa mulher fizer, eu estou comprando. Caraca. É incrível. Eu fui realmente influenciada e continuarei comprando. Você chegou no escritório e falou, gente, fiz um cliente oculto. E aí, assim, você faz, cara, que loucura, entendeu? Do tipo, qual marca que tem esse love? Acho que nem Apple. Que eles conseguem transferir esse amor pessoal pessoa, né, no pro produto, né? Isso é muito legal, né? Muito curioso como isso acontece, né? E é muito imperfeito, né? Assim, porque tipo, a vida como ela é. Porque a Virgínia, ela é uma pessoa com todas as imperfeições, enfim. Quem ama, ama sabendo quem ela é,
né? Porque também não tem espaço para ela disfarçar, toda hora estão ali noticiando alguma coisa que não é favorável a ela, as coisas são boas também. Mas é isso é um tapa na cara um pouco das marcas que ficam ali tentando rebocar suas, né, silhuetas, maquiar o que não tá certo. Né? Por exemplo, falando até da marca da Virgínia, quando lançou, teve um problema. Cara, a galera defendendo no comentário e depois ela foi falar que iria arrumar e tá tudo certo. E às vezes as marcas ficam nesse lugar meio que de pedestal e por alguns momentos não conseguem se comunicar desse jeito com o público, né? A Boca Rosa fez isso muito bem também. A base não tá rolando. Gente, tirei do mercado, vou reformular. Então, vou arrumar, vocês confiem em mim, fica tudo certo. É isso. Mas é muito louco, né? Porque isso vai um pouco do que você comentou sobre marca e produto. Né? É importante. Os dois têm que estar ali. As pessoas têm que gostar da marca para, consequentemente, gostar do seu produto. Que é um pouco do que rola entre o influencer e o produto dele, né? E quanto isso, pra mim, existe uma loucura. E aí, assim, eu me sinto meio tia, às vezes, quando eu falo isso, tá? Cara, contei pra vocês que eu tava ouvindo o Café da Manhã e tem um episódio, acho que de segunda, enfim, sobre as eleições americanas, né? E o quanto os dois candidatos estão disputando loucamente a Taylor Swift. Porque o apoio dos Swifters é uma coisa absurda. Sim, então, assim... loucura, né? E aí o Trump meteu um vídeo fake lá... E aí a Taylor teve que falar, não, esse vídeo é fake, eu não estou com você. Ela teve que se posicionar no fim. Mas assim, o poder que isso tem... E aí eles estavam discorrendo sobre isso, assim, de que os Swifters entraram nas eleições da Argentina contra o Milei, tipo... cara, você vai tomando uma proporção... A última eleição, o Trump fala que ele perdeu por causa da Taylor Swift. Porque ela trouxe muito votos pro Biden ali, né? Então, e olha o quanto isso sai ali de uma esfera marca, consumidor, internet, redes sociais e tá indo moldando nossa cultura mesmo. Assim. Você tem que, no mínimo, ser curioso em relação a isso, porque o impacto, a profundidade do impacto disso é muito grande. Você tá falando da eleição da maior potência do mundo que mexe com a economia, a política do mundo inteiro. Né? E acho que isso que você falou é muito uma dica muito legal para quem tá querendo começar na publicidade, né? Ser curioso e gostar de gente e ver de tudo, né? É isso, assim, não ter... Eu sempre fui assim, então eu tenho mais facilidade pra fazer. Então, de estilo musical, eu gosto de tudo. Eu vou de rodeio ao Not Festival que teve agora, assim, sabe? Então, tem um pouco disso. Isso me facilita a ser curiosa, mas ter essa coisa de, cara, nem tudo você tá vendo por gostar. Vê pra falar mal, às vezes eu vejo pra falar mal mesmo, sabe? É tipo, bom também, né? E eu ter... de fato, ali, repertório pra falar mal e não virar... A pessoa não me destruir no super trunfo. Tipo, você não viu, então fica quieto, sabe? Tipo, eu vi. Estou falando com o local de fala. Exato. Tem a gente roda, começou agora, na verdade, mas já faz isso de maneira informal desde que a gente começou, que é entender muito o que nossos parceiros acham da gente de verdade para que a gente esteja sempre em melhorias. E aí tem uma pergunta que eu não vou deixar de fazer, que é uma oportunidade rica de ter essa visão. O que você espera de uma agência fornecedor quando ele trabalha contigo, sabe? O que você... Puta, eu busco isso numa agência, eu busco isso num fornecedor. É importante pra mim que ele entenda no meu negócio, é importante pra mim que ele me traga uma visão que eu não consigo ter aqui. Enfim, queria saber um pouquinho de quando você procura um parceiro, o que você espera dele? Eu acho que a primeira coisa é transparência na relação, assim. E não são com todos os parceiros que eu tenho. Eu tento construir ali, e quando você tem isso, o negócio flui de uma forma muito tranquila. Eu prefiro que o atendimento, seja quem for da agência, me ligue e fala, Mari, não vou entregar no prazo, aconteceu uma merda aqui, o diretor de arte se demitiu, eu tô assim, assado, não deu certo. Eu vou falar, tá bom, tipo, problemas existem, vamos tentar, vamos resolver, vamos fazer. Você consegue entregar metade do negócio e você vai organizando. A mesma coisa vai acontecer do meu lado. Eu vou passar a mão, ligar pra agência, passar a mão, ligar e ainda assim, gente... Quem liga, gente? Vou passar a mão, ligar pra agência. Vou mandar um fax pra agência? Vou mandar aqui uma carta. Falar com a agência do tipo, cara, deu uma merda, teve um top-down, eu preciso disso pra amanhã. E a agência vai falar, tudo bem, Mari, vamos fazer junto. Eu acho que essa parceria, porque
tem coisas táticas e técnicas que você vai entendendo no meio do caminho. Ai, não entende tanto do meu negócio? Tudo bem, eu vou te trazer informações. Você também, por favor, se vire e vá aprendendo, né, indo atrás. Mas a gente vai arrumando essas coisas técnicas, assim. E a relação e transparência, ela é uma coisa que fica muito. E sempre vai ser uma mão lava a outra. Uma hora você vai ter um problema aí dentro do seu processo. Uma hora eu vou ter um problema aqui dentro. E é por isso que a gente é parceiro, assim. Porque a gente tem que trabalhar muito em conjunto. Então, eu não gosto muito da frase que você escuta muito em reunião, que é do tipo, é a agência tal que trouxe isso. Não, a agência tal que trouxe isso pra você. Se você não gostou, se você não concordou, você que mudasse e traga uma coisa diferente. Ou, putz, a agência tal me apresentou isso, o diretor XPTO, não queria bater com você, não gosto disso, quero devolver isso pra eles. Em menos de colocar no da agência, eu acho que hoje, talvez a gente tenha entrado muito nesse território, às vezes, na relação cliente-agência, sabe? Isso é legal você falar. Não é mais tanto parceria, é uma coisa meio um coloca no outro. O cliente é chato, a agência não entrega, o cliente tá clientando, a agência, enfim, tá vaziando, o que for que seja. E, assim, dessa relação você não vai chegar a lugar nenhum, essa culpando e jogando pros lados. Vamos sentar e vamos resolver o problema. Eu tenho, você tem, o cliente às vezes sim, você tem um caos às vezes aí sim. Vamos resolver da melhor forma. E eu entendo que seja difícil, porque o modelo e o cenário não ajuda, né? Provavelmente eu não te pago bem, a gente tem um budget impossível de ser trabalhado. Então, é complicado você, de fato, gerar uma parceria ali. Mas eu acho que essa, pra mim, é o primordial, assim. Não, e quando isso acontece, os resultados vêm, né? A gente vê muito os projetos que estão com a gente há mais tempo, quanto de resultado a gente consegue gerar e outras, né? Agências que têm clientes há longo tempo. A gente falou sobre o Itaú. Poxa, a parceria que o Itaú tem com as mesmas agências é o que faz o Itaú ser incrível como ele é. Porque tá sempre se reconstruindo, mas com o mesmo parceiro, né? No final é como que esse casamento, que é um casamento que vai ter um monte de problemas, mas vai ter um monte de glórias, ele vai a cada vez tendo novos ares, tendo novos suspiros e não é... A gente olha, poxa, que essa marca não chega naquele lugar? Poxa, troca toda hora a estratégia, o posicionamento. E o parceiro vai chegar onde, assim? Exato, em nenhum lugar. Informação no caminho. E assim, relação Itaú com as agências, até agora no Boticário, enfim. Na Nestlé também, ali tem, inclusive... Porque aí você entra em contrato global, tem essas coisas. E tá tudo bem, você fecha. Tem coisa que às vezes não tá no seu comando ali, mas o que tá, fazer da melhor forma e ter esse trabalho de mão dupla. E é muito louco quando você pensa nessas relações longas entre agência e clientes, que as pessoas que estão na agência, elas começam a advogar pela marca também, entendeu? Elas entendem. Então, assim, chegou um exemplo qualquer, chegou um redator novo, trouxe um texto novo, a menina da produção, ou da assistente de atendimento fala, cara, esse não é o tom da marca, porque ela tá ali há muito tempo trabalhando com aquilo, ela sabe. Então, isso é muito valioso. E hoje você muda de agência, você não tem mais relação, você muda de agência porque eu quero pagar menos, e aí você vai picotando, e aí você vai de galho em galho. E tem um processo de aprendizado, é o que você falou, pegar o tom de voz, tem um processo de aprendizado, né? Então você fica toda hora mudando. Eu quero saber agora o que você ainda não fez e tem vontade de fazer. Eu vou começar pela sua carreira. O que você ainda não fez na sua carreira e você quer fazer? Conta pra gente um sonho seu, um projeto, enfim. Eu achei essa pergunta muito difícil. Foi outra também que eu pensei em ligar pra terapia. Mas eu acho... Logo que eu vi essa pergunta, não é a minha resposta, tá? Mas eu pensei numa coisa que eu acho que vocês vão concordar. Eu queria muito, em algum momento, ser um mosquitinho pra entrar na reunião do conselho, do board, pra entender... se esses caras, eles estão vendo mesmo o dado que eu me matei pra colocar na frente que me pediram, sabe? O que eles estão olhando? Ou se já tá no top-down aí, eu tô fazendo. E se de fato é relevante, porque assim, Seria maravilhoso. Eu tenho as minhas dúvidas ali do que de fato é conversado, é discutido ali. Mas o que eu... Voltando pra pergunta. Mas esse é um desejo meu também. Porque é uma coisa meio
Você fica, mano, será? Faz um PPT com 100 slides, fica caçando os dados. Dia, e você fala, cara, será que o bot... Me mostre as 280 peças que vocês fizeram esse mês. Não, ou aquele top down. O board decidiu. Isso foi o board mesmo. Será que foi? Eu queria muito estar nessas discussões. Mas eu fiquei muito pensando nisso. Eu acho que tem uma questão que é trabalhar com algum, enfim, produto, empresa, o que for, que tenha um target que não seja Gen Z. Eu não aguento mais esse foco do nosso cenário, que a gente só vende pra Gen Z. Gente, existem outros públicos. Quero vender com um dinheiro. bafone pra idoso, aquele celular que tem. Entendeu? Assim, e Gen Z, milênios, mas assim, a gente tem a expectativa de vida só aumenta, a nossa aposentadoria tá cada vez mais lá na frente por uma questão, enfim, de leis e tudo mais. E a gente não fala com esse povo que ganha dinheiro, assim, todo e qualquer produto. Esse daqui. Óbvio que é importante você olhar pra geração que tá vindo, construir, porque senão você fica no passado. Mas assim, a gente tá fazendo o caminho ao contrário. A gente tá voltando todos os holofotes pra Gen Z, millennials, enfim, e esquecendo, assim, não acho nem que é 40 mais, que é 40 mais, tá bobeado lá, né? Mas acho que é um 60 mais que tá aí ativaço, que não é o 60 mais que era. Que de tem antigamente. afinidade com tecnologia. Que é jovem. Que o 60 compra pra não é caramba mais no... Que se cuida pra caramba. Que se cuida pra caramba. Vaidoso. Nossa, muito legal você ter falado isso. E aí, até antes de ir pro outro lado da pergunta, mas acho que muito do porquê vai tanto pro Gen Z é porque é quem comenta, é quem traz ali o hate ou o love de um produto e a gente acha que só tem que falar com ele, né? Sim. Eu tava no MMA, e aí teve uma palestra do pessoal da Brastemp. E eles estavam contando que, putz, é um bem durável, né? 8 anos pra você comprar um novo. Então, eles têm que, de fato, estar olhando pra uma geração nova. Aí você faz, cara, faz muito sentido você olhar ali, mas toda e qualquer marca e produto que vem hoje, é pra Gen Z, é pro público jovem, tem que ser moderno, tem que ser engraçadinho. Tá, e esse povo aqui que tem dinheiro, que tá vivo, Tem muito bem vivo, porque 30, 20 não é o anos vovozinho de da bengala. economicamente ativo. E que estão consumindo, talvez não as mesmas coisas, mas nos mesmos lugares. Ele está na rede social. E não tá sendo representado, né? E não tá, então Nossa, assim... E Mari, deve ser muito louco assim pra você, porque você tá agora numa empresa que tem um portfólio que conversa com muitos públicos diferentes. Que é Né? muito legal, inclusive. Muito legal, muito legal. E tem um foco lá dentro, assim. E aí foi uma coisa que eu vi que... Sabe, coisas que você entra, que você faz... que gostoso ter isso aqui. Essa visão pra esse público também. Que é isso. É muito importante, assim. Que legal. E você sai daquele rolê. Mas eu acho que uma outra coisa também que eu não fiz na minha carreira... Talvez seja empreender. Olha lá. Olha que legal. Em quê? O que você gostaria de empreender? Sei, assim, no fundo... assim, Você já com certeza, empreendeu, vai. Você faz suas joias. Joia, de verdade. Eu faço muito de um hobby, assim. Se eu fosse herdeira ali, não eu Legal. abriria um ateliê, uma loja de joias. Mas, assim, empreender, de fato. Eu acho que no fundo, no final, né? Ainda vou testar isso e entender. Eu tenho um medo enorme e uma vontade muito grande. Legal. E aí eu acho que inclusive o MBA eu fui fazer muito Pensando já nessa nesse linha, passo. assim, porque ele era de empreendedorismo e inovação. Falei, deixa eu fazer, porque pode ser o intraempreendedorismo, mas de abrir alguma coisa, entender. Mas olha, como alguém que empreende, a vontade e o medo, eles seguem caminhando juntos depois que você começa. São 5 anos com vontade e medo e tá indo. E faz parte, e acho que é um pouco da fórmula de como funciona, viu? Vou falar. E Mari, já passando para a segunda parte, na vida pessoal, né? O que você olha para frente, você ainda quer fazer, você ainda quer realizar? Eu sou... E aí é super pessoal mesmo. Eu levei a pergunta pessoal. Mas ela é assim. pra isso. É isso. Eu acho que é viajar. Eu gosto muito de viajar. E por mim, eu conheci o mundo inteiro, assim. Pra mim é... Qual o próximo lugar da lista? Tem um lugar que tá na lista, já faz um tempinho. Não tá rolando com os anos, mas vai rolar. Eu quero ir pra Namíbia. Namíbia. É o sonho da minha vida. A Namíbia que tem um safari super conhecido e tal. Nossa, eu tenho um casal de amigos que eles... O Victor, inclusive, deve conhecer. Da ECA. Eles, no casamento,
na viagem de casamento deles, eles Chama foram... lua de mel. Isso. Tá precisando casar, Pedro. Ainda não, mas eu chego lá, amor, calma. Na lua de mel, eles fizeram uma viagem, assim, sensacional. Eles passaram pela Namíbia, Tanzânia. Nossa. Aí eles terminaram acho que em Zanzibar. A viagem, não o casamento. A viagem. O casamento tá firmíssimo, acabaram de ter bebê, inclusive. Que legal. Maravilhoso. Mas, assim, um roteiro muito Dos sonhos. fora do usual. E, cara, o álbum de fotos maravilhoso. Você acha que deve ser uma viagem foda. E deve ser uma experiência incrível, porque você tem num país ali tudo. Você tem safari, você tem deserto, você tem mar. Que louco. É muito surreal. Você tem cachoeira, é um negócio surreal. É meu Eu não sei sonho. se é Namíbia que eles foram um passeio que ia para um vulcão. Eu não sei se era Namíbia, mas eles falaram que eles foram, tipo, que tinha que ir à noite, eles foram escoltados com uns caras, assim, com um Caramba. AK-47, só, mano, Tranquilo, se cara. eu não morrer aqui, não morro mais, tá ligado? Mas, assim, Nossa, puta sim. passeio sensacional pra acordar de manhã e ver o vulcão ali. Esses dois projetos tenho certeza que vão acontecer. Acho que o sonho de empreender e a viagem você vai tirar do papel. Você tira tudo do papel. Mari, a gente podia ficar aqui umas 3 horas Horas. falando, horas e horas. A gente vai ficar depois num happy hour, mas a gente vai encerrar no papo de hoje. Foi uma delícia te ter aqui, conhecer um pouco da sua trajetória, que tem muito pra olhar e aprender, muitos cases legais, muito resultado. Poxa, acho que eu tenho um carinho enorme por você, o Pesota, o Dé também. Acho que é um aprendizado gigante sempre te ouvir. Obrigado por aceitar esse convite de estar aqui com a gente. Foi incrível. Sempre, obrigada. Fiquei super feliz, lisonjeada. Na hora eu falei, óbvio, não tenho o que pensar. Então, e o que vocês precisarem, quando precisarem, eu tô aqui também. Tamo Fazer junto. cobaia, do Obrigado. que for. Tamo junto. Então, a gente vai chamar você para um quadro que a gente tá fazendo aqui novo. E a gente, no próximo podcast, a gente grava junto, bate esse papo. Fechado. Obrigado, foi uma delícia. Obrigada Obrigado, a vocês. pessoal. Valeu, Mari. Valeu, pessoal. Valeu, tamo junto. Obrigado. Acompanha os próximos capítulos. Tamo junto. Valeu.